Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailson Justino Costa, sou aluno do curso de Licenciatura de Química do Polo de Beberibe. Estou aqui com mais uma aula muito importante de Ciências, Ensino Fundamental 2. Eu acredito que você já tenha visto essa aula, mas estaremos revisando esse conteúdo. A aula de hoje tem como tema fotossíntese, a fábrica de energia das plantas, tá bom? O objetivo dessa aula é compreender como as plantas elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e a sua importância para os seres vivos, tá bom? Nós entendemos esse processo de fotossíntese, eu acredito que você já tenha visto, mas nós iremos relembrar, nós iremos observar como é que a planta faz esse processo, tá certo? Agora a pergunta é, se as plantas não comem nada, como elas conseguem sobreviver? Então, através desse processo de fotossíntese, onde a planta consegue ter a fonte de energia, onde ela consegue produzir o seu próprio alimento, onde ela consegue produzir a sua própria energia. Então, como é que funciona a fotossíntese? Como é que esse processo de fotossíntese é realizado? É através de energia, através do calor, como é que acontece esse processo, né? Nós iremos ver agora como é que acontece, nós iremos pontuar, né? Primeiro ponto, para que o processo de fotossíntese aconteça perfeitamente, a planta ela precisa aqui de usar a energia solar. A energia solar como uma fonte de energia para o processo, tá certo? Primeiro é a energia solar, a fonte de energia para esse processo. Segundo que ela precisa também é do CO2. CO2 chamamos de CO2 é o gás carbônico, tá bom? Que é absorvido pelo ar através das folhas das plantas. E a terceira para fazer o processo é H2O, que é a água absorvida do solo pelas plantas. Então agora vai acontecer uma reação. A reação é a luz mais CO2 mais a água, ele gera a glicose, que é o alimento mais o oxigênio, tá certo? É o alimento da planta. As árvores liberam o oxigênio que ajuda-nos a respirar. Então também temos interessante esse processo, né? A planta precisa também tanto da luz, ela precisa do gás carbônico e precisa da água, que é do H2O, certo? Ela precisa desses três para fazer o processo perfeito, o processo da fotossíntese. E o que acontece? E nós, seres humanos, precisamos do oxigênio. E depois que a planta faz esse trabalho, esse processo de fotossíntese, ela consegue liberar, né, o oxigênio. Ela consegue ali liberar o oxigênio, aonde nós, seres humanos, precisamos, né, de oxigênio, aonde nós precisamos e necessitamos para ter a respiração. É interessante que nós respiramos o oxigênio e aspiramos o CO2. O CO2 é o gás carbônico, né? Nós respiramos o oxigênio e liberamos o CO2. É uma troca tão perfeita das coisas de Deus que nós observamos, né? A ciência é algo tão perfeito que é a troca entre a planta e o ser humano e a planta. Há uma troca aqui entre esse ser vivo, né? O ser vivo. Então, nós precisamos das plantas para também nos ajudar na respiração, tá certo? E se nós pegarmos e fazermos também uma experiência, nós poderíamos observar, tá certo? Vou até falar aqui como é que poderia ser feito, aí se você puder fazer, pegar um copo com água e uma folha verde, deixar sobre a luz do sol por alguns minutos, e pequenas bolhas começam a aparecer na folha. São sinais da liberação de quê? Do oxigênio, pessoal. Ela começa a liberar o oxigênio, é aquilo que o ser humano precisa, o oxigênio precisa para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma respiração. Se você fizer isso, pegar um copo com água, colocar uma folha verde e você colocar na luz do sol, você vai poder observar em alguns minutos, ela vai começar a aparecer ali na folha umas bolhazinhas de ar, que é o oxigênio sendo liberado, tá bom? Aí a pergunta é, se todas as plantas desaparecessem, o que aconteceria com o ser humano? O que aconteceria com os seres humanos, pessoal? Né? Faltaríamos oxigênio para respirar. Os animais herbívoros, né, não teria comida
afetando toda a cadeia alimentar, porque também as plantas também são alimentos, né? As plantas estão na cadeia alimentar como ali primários, né, pessoal? Elas geram sua própria energias, né? Para os animais herbívoros que se alimentam ali das plantas, se alimentam das folhas, tá bom? E a temperatura da Terra aumentaria, pois as plantas ajudam a absorver o CO2. O CO2 que muitas das vezes leva a alta temperatura, né? A grande emissão de CO2 faz com que o ambiente, faz com que a grande poluição de CO2 faz com que a alta temperatura se eleve. Então, se você observar onde tem grandes plantas, onde tem um lugar de floresta, de plantas, um ambiente se torna mais frio, mais agradável. Diferente de uma cidade que tem um grande alto nível de CO2. Né? A alta temperatura é muito mais elevada, sensação térmica muito mais quente, tá certo? E para nós concluirmos, né, sobre a fotossíntese, é fundamental para a vida na Terra. As florestas são essenciais para manter o equilíbrio do planeta. E uma tarefazinha que eu quero deixar para você fazer depois em casa é observar uma planta ao longo do seu dia e note como ela muda com a luz do sol. Né? Ela vai mudando ali a posição, vai mudando algumas características que você pode observar, tá certo? E então eu espero que você tenha entendido sobre esse processo de fotossíntese, a grande importância e entender que a planta ela consegue gerar sua própria fonte de alimento através da luz. Aí a pergunta, quais são as principais maneiras para acontecer o processo de fotossíntese? O que é necessário? Primeiro, é a luz, né, que é a fonte de calor. Segundo, precisa de quê? Para que venha gerar também, precisa do gás carbônico, né, que chamamos de CO2, gás carbônico. E terceiro, né, terceira coisa é H2O, que é a água, tá certo? E a junção dos três, né, vai gerar a glicose, que é a fonte de energia para as plantas, que ela consegue absorver, gerando assim energia e libera também, através desse processo, nessa reação química, consegue liberar o oxigênio, e o ser humano precisa do oxigênio para ter uma boa respiração, para ter uma qualidade de vida. E a planta também, fazendo esse processo, ela vai conseguir se manter viva e vai poder também gerar alimento na cadeia alimentar para os animais herbívoros, né? Para poder ali trazer alimentos, né? Para os animais também, tá bom? Desde já, obrigado, agradeço.